Olá, caros amigos, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Bengor Brasil aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Raviaco, gerente de estado, também do Por Antônio Márcio Braga, da Academia de Noé. São 11 anos de estudo de Torá, por misericórdia de Hashem. Estamos aqui nessa cidade, fazendo a vontade de Hashem. Estamos aqui, gente, fazendo uma série de vídeos rumo à vida significativa. E estamos já no capítulo 6, estamos falando acerca do casamento. Já falamos algumas etapas acerca do casamento. Se vocês quiserem assistir, dê uma olhada no nosso canal e vai lá bem Nova Friburgo em Foco. Lá no nosso canal vai estar os vídeos selecionados para você, tá bom, gente? Estamos aqui com muita alegria e queremos compartilhar de todo esse conhecimento, esse legado do Rebbe que ele deixou para nós. Tá bom, gente? Mas antes de tudo isso, eu quero fazer um convite para vocês. Você é simpatizante da Torá, do judaísmo, do Taná, daquilo que é original, tá? Ortodoxo, verdadeiro, tá? Venha estar na plataforma Bengor Brasil do Raviaco Gerenscares, da Academia de Noé, e aqui na nossa Beit Nova Friburgo. Tá bom, gente? Na nossa Beit Nova Friburgo, aqui na estrada da Leopoldina Pinal Garcia, número 12, Conselheiro Paulino. E também, para aqueles que moram em Pádua, tem lá na Casa da Joegva, no Rio de Janeiro, no Village, na Pavuna, e também com o Fábio Machado, lá em Niterói, e Ruberval, lá em Volta Redonda. Então vamos falar aqui, gente, do capítulo 6, uma parte que estamos aqui. O que faz um casamento dar certo? Poxa, todo mundo quer um casamento que dê certo. Todo mundo quer viver o resto casar e viver o resto da vida no casamento. Mas o que fazer? Como fazer para as coisas dar certo? Um casamento dar certo. A gente vê hoje em dia muitos casamentos, muitos se divorciando, se separando, acabando rápido, né? O judaísmo é a religião que menos se separa na Terra. E olha que é um caminho que dá brecha para que as pessoas se divorciem. Mas é o que menos se separa. As outras religiões, não, só quando tem, não sei o que, criaram uma lei aí que não está na Torá. E tudo que é criado, que não está na Torá, é contra a Torá. É contra a Torá, é heresia. Mas vamos aqui falar do que o nosso Rebbe de Lubavitch fala. O que faz o casamento dar certo? Muitas matérias-primas contribuem para a construção de um casamento saudável. Amor, é claro, é necessário, assim como o sentido de reverência e respeito. Respeito de cada cônjuge sente pelo outro e reverência que tanto o marido como a esposa sentem por Deus. Eles devem reconhecer sempre a força divina que os mantém unidos. É a grande responsabilidade da construção de uma vida e de um lar comuns. Essa reverência irá entrelaçar através de cada aspecto de suas vidas, do modo de cuidar da casa, até a forma de educar as crianças. O casamento bem-sucedido deve ter vitalidade, uma união entre duas pessoas significa a própria união é viva e deve ser constantemente alimentada, estimulada e se desenvolver. Um casamento deve também estar repleto de confiança. Confiança não é uma coisa que surge da noite para o dia, leva anos para estabelecer, mas uma vez que esteja em seu lugar, serve de base sólida para que o casamento sobreviva às crises. A confiança não se origina de um comportamento perfeito, ela procede do senso de responsabilidade. Não se pode esperar a perfeição de ninguém, mas uma pessoa saudável deve ser capaz de ter responsabilidade de reconhecer um erro. Confiança significa que sua atitude, sua conduta provaram durante um determinado período de tempo que seu cônjuge pode contar com você, que você tem integridade para agir corretamente, mesmo quando ninguém, exceto Deus, está observando. De outra maneira, sempre haverá dúvida. Como saber se seu cônjuge está realmente comprometido com esse casamento? Um casamento saudável também significa construir conjuntamente um lar saudável, um lar não apenas para seu conforto pessoal, mas que seja uma luz para as outras pessoas. Desde o início, as prioridades em um casamento não devem ser a quantidade de dinheiro gasta para festa de casamento ou para mobília, mas sim o compromisso com a edificação de um lar que conduza pelos princípios divinos de moralidade e virtude. Às vezes, são as pequenas coisas que importam e que mostram se seu cônjuge e a Deus que você tem um compromisso. Fazer compras, limpar a casa, perguntar se existe alguma coisa que você possa fazer quando o seu cônjuge está muito ocupado. Quando um cônjuge
viaja, ele ou ela deve trazer um presente para o outro, mesmo quando você estiver trabalhando em alguma coisa dependente do seu lar, do seu casamento, você deve tentar incluir seu cônjuge como companheiro constante em sua vida. O elemento central crucial para conseguir um matrimônio amoroso é aprender a cultivar a paz em casa, aprender a comunicar-se, a lidar com as variáveis que surgirão em qualquer casamento, aprender a como evitar uma discussão, como se reconciliar, como enfrentar a situação, quando as coisas não estiverem indo bem, sempre que um dos cônjuges estiver com problema e outro deve lembrar que eles são duas metades da mesma alma. Negligenciar o seu cônjuge é o mesmo que negligenciar a si mesmo, ou negligenciar a Deus. Não existem fórmulas mágicas para lidar com problemas. Em um casamento, é claro, depende de esforço mútuo, tanto do marido quanto da esposa. Em primeiro lugar, ambos os cônjuges devem entender que a preservação do matrimônio, uma união santificada, é uma necessidade absoluta na qual eles têm igual responsabilidade. Também devemos entender que o casamento feliz tampouco pode basear-se nas vontades de uma só das partes. Em um verdadeiro, um amor verdadeiro, a individualidade aumenta, ela não desaparece. Pode ser uma tentação conseguir sempre que as coisas sejam do jeito que se quer, mas o amor e respeito mútuo, segundo o reconhecimento das necessidades e desejos de um cônjuge. Tal altruísmo só pode surgir quando se aceita a presença de Deus em sua vida, o que lhe permite considerar o espaço do cônjuge, que é o sagrado quanto o seu. O marido e uma esposa também devem ter um compromisso mútuo de solucionar problemas, aceitando sua responsabilidade. Quanto ao êxito de seu sagrado casamento, isso só pode ocorrer quando ambos os cônjuges aprendem a se comunicar de maneira franca e compreendem seu papel em um determinado problema. Cada cônjuge deve respeitar as preocupações do outro, não importa o quanto pequenas elas possam parecer. Não devemos permitir que problema algum permaneça sem solução. Às vezes, pode-se evitar um conflito não reagindo na mesma moeda, a raiva do cônjuge. Quando o cônjuge fica com raiva, com frequência, o outro retruca no mesmo tom, sem pensar, permitindo que uma fagulha desencadeie bruscamente um incêndio furioso. O melhor é referir-se com paciência às preocupações do outro, evitar discuti-las até que o estado temporário de raiva passe. Ninguém tem o direito de violar de qualquer maneira psicológica, emocional, fisicamente, o espaço de outra pessoa, sob circunstância alguma. Tal abuso deve ser tolerado. Uma pessoa abusiva deve assumir a responsabilidade de pedir ajuda se houver necessidade. Aqueles que sofrem maus tratos devem se inscrever nessa ajuda e regimentar outros para garantir que o problema será enfrentado. A aprovação não funciona em um casamento. Desacreditar seu cônjuge apenas irá agravar o problema. Quando notar alguma coisa em seu cônjuge que você sente necessário ser corrigida, sugiram gentilmente, com amor e interesse. Se seu cônjuge tem algum pouco fraco que ele não consegue discernir, talvez você tenha que conformar-se e aprender a tratá-lo com bom humor. Nenhum de nós está livre de possuir esses pontos. É uma sua função de determinar o que é melhor para seu consorte. Ainda que maridos e esposas estejam constantemente excluindo um ao outro, eles não são professores um do outro ou representantes de autoridade. Eles são os amigos mais íntimos um do outro, amigos em igualdade de condições. Se os cônjuges acabam de entrar em desacordo com frequência, é melhor não envolver em membros da família, familiares, podem estar bem intencionados, mas devido à sua subjetividade, tendem a tomar partido e exacerbar o problema. Geralmente um amigo pode ser mais útil, ainda que às vezes seja um pretenso amigo, que isso instiga um conflito por exageração ou apenas pura fofoca. Nesse caso, talvez o melhor seja distanciar-se da situação que inicia tal discórdia. Se não conseguirem reconciliar as divergências, ainda que se esforce ao máximo, o melhor é aconselhar-se com uma terceira pessoa, na qual ambos confiem, certifiquem-se de que essa pessoa não irá incitar maus sentimentos adicionais, de que ela virá verdadeiramente preocupada com você, com o seu casamento. Ao lidar com uma desavença, é importante fazer concessões mútuas, não permitir que seu orgulho atrapalhe. Muitos de nós acham que irão parecer fracos e se tomarem a iniciativa da reconciliação, mas isso é um sinal de verdadeira força. Acima de tudo, um casamento saudável necessita da permanentemente lembrança pela esposa, pelo marido e seus deveres para com a terceira parte, Deus. Seu casamento não é um assunto privado, ele afeta todo o destino cósmico. Tanto o marido quanto a esposa devem convidar a Deus a
a participar do matrimônio, não como convidado, mas como parte permanente. Isso que o cumprimento do mandamento é a bênção que o homem recebeu no momento de sua criação. Crescer multiplicáveis, que é um elemento decisivo do casamento bem-sucedido, a capacidade de reprodução componente da nossa constituição fisiológica, psicológica, e é necessária ao nosso bem-estar. Não devemos nos intrometer ou tentar adivinhar os desígnios de Deus, que nos elegeu a faculdade de dar à luz crianças, e toda criança que damos à luz, Deus nos abençoa com a força, os recursos para sustentar, cuidar e nutrir. Pode realmente existir os temores que são resultado de vivermos em um meio ambiente perigoso, no qual há muitas maneiras de uma criança se ferir, mas o erro não justifica outro. O erro de escolher não dar a luz a uma criança, que a criança define e cristaliza as prioridades de um casamento. Na verdade, da vida em geral, educar a criança é o objetivo mais desafiador, profundo e gratificante que um homem e uma mulher podem ter a esperança de conquistar juntos ele e os vincula eternamente a sua família, acima de tudo, a Deus. Como devemos preparar-nos para o casamento? Então, na próxima leitura, nós vamos falar como devemos preparar para o casamento. Porque nessa agora, nós falamos acerca de o que faz o casamento dar certo. Nós vimos algumas dicas do Rebbe, acerca da viagem, como o outro viaja, acerca do segmento, de entender que somos amigos íntimos. Então, são conselhos, tá, gente, que o Rebbe nos traz para que possamos ter uma vida significativa. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até a próxima. Mashiach já.